Dr. Marcos já está com a gente hoje, Marcos Bessa. Vamos falar sobre reprodução humana, um assunto cada vez mais recorrente aí. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Como vai, Natália? Boa tarde. Boa tarde, É um boa tarde. prazer ter sua participação aqui no nosso Tarde Livre de hoje. Tá bom, obrigado. Doutor, 40% é um percentual aí alto, né? Porque muitas vezes o homem não acha que o problema da infertilidade pode estar nele. A maioria das vezes esse homem não quer nem acompanhar a mulher na consulta e quando, em muitos casos, o problema está no homem. É isso mesmo? Isso. Na verdade, normalmente se atribui à mulher a causa da infertilidade, né? Quando um casal começa a tentar engravidar e essa gravidez não chega, na grande maioria das vezes se pensa na mulher. E o que se sabe é que hoje, entre 40% e 50% das vezes, também há comprometimento masculino. E a infertilidade masculina, ela tem um diagnóstico relativamente fácil, porque se dá através do espermograma, que é um exame simples. Mais acessível hoje em dia? Bem acessível, é um exame de custo, pelo menos um espermograma inicial, um espermograma básico é um exame de custo baixo. E acessível à grande maioria da população, tanto os serviços públicos quanto privados dispõem do exame. E você, através do exame, você vai detectar o nível de fertilidade do homem. E aí você parte para a pesquisa das causas da infertilidade, as alterações espermáticas, quantidade de espermatozoide, movimentação do espermatozoide. E em cima disso, Natália, você vai escolher um tratamento adequado. Além dessas alterações na produção do espermatozoide, quais são as outras causas da infertilidade masculina? A alteração do espermatozoide, ela é reflexo de várias doenças no homem. Em grande parte das vezes, você sequer consegue encontrar a causa. Então, você pode ter varicoceles, que são dilatações dos vasos testiculares. Você pode ter uso de medicamentos cronicamente, como antidepressivos, como antihipertensivos. Uso de drogas ilícitas, como a cocaína, a maconha. Enfim, há um grupo muito grande de causas para a infertilidade. Embora, muitas vezes, você não detecte a causa. Na verdade, se você for pensar do ponto de vista de uma avaliação de reprodução humana da infertilidade masculina, na grande maioria das vezes você detecta poucas causas, ou muitas vezes você detecta a causa, mas não tem um tratamento específico. Por isso que grande parte das indicações de fertilização in vitro e de inseminação é feita por causa de alterações masculinas sem causas tratáveis, ou seja, você não consegue combater a causa básica, o que está tornando o espermatozoide lento. Então você seleciona o espermatozoide e injeta direto dentro do útero, no caso da inseminação, ou você injeta dentro do óvulo, no caso da fertilização in vitro. Doutor, eu já vi algumas pesquisas que apontam que o uso do computador, notebook, na perna, de cuecas apertadas, isso realmente pode prejudicar a produção de espermatozoides? A gente pode dizer o seguinte, que toda e qualquer situação em que você aumente o calor na região genital, próximo do testículo, não, digamos, um evento isolado, mas o uso crônico, por exemplo, motoristas, indivíduos que trabalham dirigindo moto, você torna o testículo a uma temperatura mais elevada e com isso você predispõe a situações de dilatações testiculares, como as varicoceles, e que são causas de infertilidade. Só que uma vez definida a situação, você não tem como reverter, na maioria das vezes. E aí você parte para tratamento de laboratório. E os casos, normalmente, o homem 40% e qual o percentual em que o casal tem o problema? É mais difícil? O problema não está nos dois? Pelo contrário, você tem com muita frequência uma concomitância de situações. Porque se a gente for dividir por causas, Natália, você tem causas ovulatórias, em torno de 40%, causas tubárias, 40%, e você tem causas masculinas, 40%. Vamos colocar assim, 120%. Porque muitas vezes você tem concomitância de causas. Na maioria das vezes, a junção de pequenas alterações leva à dificuldade de engravidar. E há casos também em que terapias simples podem resolver, né? Depende muito da investigação. Depende da investigação. Quer dizer, o casal que tem dificuldade para engravidar é submetido a uma avaliação básica de fertilidade. Depois de quanto tempo de Normalmente, tentativa? Um ano. Um ano para mulheres abaixo de 30, 35 anos. Mulheres acima de 35 anos, o tempo de espera para você iniciar uma investigação é de apenas 6 meses. Porque a idade da mulher é muito importante na situação de fertilidade. Então, se há uma demora um pouquinho maior, melhor você partir para uma investigação e aí você vai tratar em cima da causa encontrada.
Então, abaixo dessa idade aí, após 1 ano, o casal deve procurar ajuda de um especialista em reprodução humana. Exatamente. 1 ano de vida conjugal sem gravidez implica na necessidade de uma avaliação básica de fertilidade, que aí inclui simultaneamente o homem e a mulher. Aí vem o espermograma e outros testes. Espermograma, radiografia de trompas para avaliação de trompas, endoscopia no útero para avaliação uterina e a parte hormonal que diz respeito ao ovário. A gente sabe que a reprodução humana ela está bem mais acessível hoje, não é, doutor? Antigamente era mais difícil a população ter acesso a esses tratamentos. Houve uma difusão maior do conhecimento e da informação das práticas de reprodução humana, dos tratamentos em reprodução humana. Nos serviços públicos, alguns no país já fazem fertilização in vitro. Em Fortaleza, infelizmente, a gente não tem nenhum serviço público que disponibilize os tratamentos de inseminação ou de fertilização in vitro. Mas há serviços privados que o fazem de forma bem... Mas os custos são menores hoje. Houve uma redução com o tempo, há uma tendência a maior redução, né? A gente tem a expectativa que isso venha a se tornar disponível em hospitais públicos. E os tratamentos? Aí vai depender do diagnóstico? Exatamente. Você tem 2 situações. A situação em que você encontra uma causa específica para tratar. Por exemplo, se você tem uma varicocele que naquele momento está sendo causa de infertilidade, você vai operar a varicocele. Nem toda varicocele é causa de infertilidade. Você tem por exemplo, uma alteração de ovulação, você vai corrigir essa alteração de ovulação. Com a indução. Com a indução. Então, existem basicamente... É bem simples a indução. A indução seria o tratamento mais simples, mais básico. Medicamentoso. Isso. Vamos dividir os tratamentos em 3 tipos, a grosso modo. As induções de ovulação, que vão corrigir as alterações ovulatórias. As inseminações, que vão corrigir as causas masculinas leves, as pequenas alterações masculinas. Nas alterações masculinas de moderadas a graves, ou seja, quando você tem uma quantidade de espermatozoides abaixo de 5 milhões, espermatozoides de boa qualidade abaixo de 5 milhões, você vai recorrer à fertilização in vitro. E as alterações de trompa, que também são tratadas com fertilização in vitro. Qual a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro? A inseminação é a transferência de sêmen capacitado para o útero da mulher. Então, este útero vai receber os espermatozoides. A partir daí, esses espermatozoides vão caminhar através das trompas para encontrar o óvulo. Então, como eu falei, você tem que ter trompa normal. Então, quando eu falo em inseminação artificial, eu penso em trompas normais e alterações masculinas leves. Ou seja, eu tenho que ter mais de 5 milhões de espermatozoides para que seja uma quantidade efetiva que possa encontrar o óvulo naturalmente a partir do útero em direção à trompa. Se eu pensar num nível de espermatozoide abaixo disto, abaixo de 5 milhões, eu vou recorrer à fertilização in vitro, onde eu vou estimular o ovário feminino, colher os óvulos, aspirar os ovários. Em laboratório, eu vou fazer a junção do espermatozoide com o óvulo e transferir para o útero agora um embrião pronto. Então, a diferença da fertilização para a inseminação. Na inseminação, eu vou transferir sêmen. Na fertilização, eu vou transferir um embrião já formadinho, já é uma vida. E eu vou me utilizar da fertilização in vitro para aquelas situações onde eu tenho lesões tubárias graves ou lesões masculinas graves. E essa fertilização, ela pode trazer alguns benefícios para o casal, por exemplo, a escolha do sexo do bebê. Isso já é autorizado? Não é autorizado. Pelo Conselho de Medicina? Não. O conselho... já vem sendo feito, né? Veja bem, é relativamente fácil você executar tecnicamente. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a chamada sexagem, que é a escolha do sexo, né? Quando é que é permitida a escolha do sexo? Quando você tem doenças ligadas ao sexo. Então, se você tem uma doença que ocorre em embriões em indivíduos masculinos, aí você pode recorrer à técnica para que haja a produção de embriões femininos. Isso é possível e isso é permitido, vamos dizer assim.